Agora, o pronome relativo, gente, nós vamos ver aqui como é que funciona o emprego desse pronome relativo. Na verdade, a gente tem alguns pronomes relativos. Um dos principais é o que. Mas existe um outro pronome relativo que, quando cai nas provas, normalmente traz uma certa dificuldade para os candidatos, que é o pronome relativo cujo e os seus variantes. E aqui a gente tem uma questão que envolve exatamente esse assunto aí. Então, nós vamos ver. Eu vou explicar para vocês como é que funciona isso. Vamos lá? Então, assinale a alternativa em que o pronome está empregado em conformidade com a norma padrão. Vamos lá? Pausa o vídeo, tenta responder a questão e eu venho com a resposta aqui e os comentários. Tá valendo, hein? Letra C. Bom, em primeiro lugar, vamos avaliar uma coisa aqui nessa questão, né? Vejam que o examinador ele menciona a palavra pronome, mas ele não destaca esse pronome. Ó. Cadê o pronome? Então, na verdade, eu tenho que procurar, né? Então, eu tenho que saber, por exemplo, que o onde ele é um pronome relativo quando ele se refere a um substantivo no contexto que indica lugar, que não é o caso aqui, né? Portanto, dispensa de servidores não tem a ver com lugar, então você não pode usar o onde. Depois a gente vai encontrar na letra B de bola, ó, então a dispensa mais o pronome relativo que aqui de novo, esse sim se relaciona à dispensa de servidores. Só que no caso aqui a gente tem um substantivo que está pós-posto, né, que é o desempenho. A gente vai ver que vai ser o pronome cujo aqui, como é que funciona. A mesma coisa aconteceu na letra D, o examinador trocou o pronome relativo que por o qual de forma incorreta. Na verdade, se a gente não tivesse esse desempenho aqui, o pronome aqui adequado seria a qual para concordar com dispensa, né? Só que você vai ver que com esse elemento aqui pós-posto não dá para fazer isso. Aqui o aonde, então, piorou, né, gente? Primeiro porque o onde, ele precisa se referir a alguma coisa no texto que indica lugar. E dispensa de servidores não tem nada a ver com lugar. E depois, essa preposição a para existir aqui, ela teria que ter saído de um verbo, né? Normalmente o verbo ir, que é um verbo que exige um complemento iniciado por preposição a, tá? Mas vamos ver passo a passo aqui, ó. Então, nesse primeiro caso aqui, pronome, na verdade, é a alternativa correta, né? Então, pronome relativo cujo, o que ele vai fazer? Ele vai pegar um substantivo que está anteposto a ele, que no caso aqui é a dispensa, né? Esse substantivo não preposicionado aqui, e também vai relacionar esse substantivo a um outro substantivo que está pós-posto e vai estabelecer aqui, ó, uma relação de posse. Quer dizer, o desempenho aqui dos servidores, no caso, né? A dispensa dos servidores cujo desempenho. Na verdade, pelo contexto aqui, você vai avaliar que, como indica sentido de posse, ele está se referindo, então, a servidores aqui, ó, né? Servidores, e nesse caso, por exemplo, se não tivéssemos aqui o desempenho, que é um substantivo pós-posto, porque se eu tenho substantivo antes, substantivo depois, não dá para usar o que, tem que usar o cujo, para ele pegar esse substantivo e relacionar esse substantivo ao pós-posto, concordando com ele em número e gênero. Olha aqui, ó. Dispensa de servidores, então ele tem aqui, ó, servidores, né, e desempenho, né? E aqui, ó, o pronome relativo cujo, ele concorda em número e gênero com o substantivo pós-posto. Por isso que é cujo o desempenho, tá? Então, se fosse desempenhos, seria cujos, né? Se fosse um substantivo feminino, seria cujas. Se fosse feminino plural, cujas, tá? Opa, deixa eu voltar aqui. Vamos voltar aqui, ó. O que acontece nessa frase aqui, gente? Acontece o seguinte, nós temos uma colocação aqui dentro desse contexto de um pronome relativo que muita gente usa o que no lugar, tá? Agora, por que nós não podemos usar o que? Porque depois nós temos um substantivo. Então, se a gente tem um substantivo antes e tem um depois, não dá para usar o que, tem que usar o cujo. Além disso, tem a ver com o sentido de posse. Então, passa pela interpretação da frase também, tá? Vamos interpretar essa frase aí, ó. A dispensa de servidores, cujo desempenho é insuficiente. Então, o desempenho dos servidores que é insuficiente. Você pode reconstruir a frase da seguinte forma, ó. O desempenho, e aqui, ó, dos servidores, né? Portanto, você vê essa relação de posse. Então, o pronome relativo cujo, ele está pegando os substantivos servidores, ligando a desempenho, trazendo essa situação de posse, né? Ou seja, o desempenho é dos servidores.
E, além disso, ele está concordando em número e em gênero com o desempenho. Então, não pode ser o quê? Porque a gente tem pós-posto um substantivo. Então, quando a gente tem essa característica do pronome relativo, essa característica do pronome relativo estar num contexto, e a gente tem um substantivo que está antes ou depois, tem que fazer a avaliação pela interpretação também, viu, pessoal? Não é só você substituir, colocar ali e decorar. Você tem que fazer uma análise também. Tem que saber que o pronome relativo cujos seus variantes têm sentido de posse e depois você tem que interpretar isso na frase, que é o que a gente fez aí, ó. A dispensa de servidores cujo desempenho. O desempenho é dos servidores. Passa pela interpretação também, tá? Aí você vai conseguir identificar isso melhor. E aí a parte da decoreba, né? Ele não admite artigo nem antes nem depois e ele vai concordar com o substantivo pós-posto, tá bom? É isso aí, fechamos então? Bom, legal. Então, a fim de entender como é que funciona melhor esse pronome relativo cujo, quer prestar esse concurso de Jundiaí? Só clicar no link abaixo aí que você vai adquirir esse curso completaço com todas as disciplinas e também com a parte de português aqui, que é fundamental, né? Muito importante aí. Você sabe muito bem que quando você vai para uma prova de concurso, a matéria de português é fundamental. Você tem que acertar todas as questões. É assim que funciona nas provas, tá? Mas a gente vai se ver por aí. Grande abraço para você aí, obrigado pela atenção de todos e até a próxima aí. Valeu!